Salve, salve, turma! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast do PH. Se você está aqui acompanhando, você está onde? Conta para mim. Tira aquele print. PH, tô vendo no Spotify. Tira um print e manda para mim no Instagram. PH, tô no YouTube. Já deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve. Tá no Deezer, no Apple Podcast. A gente tá já em todas as plataformas digitais. Por isso que eu quero agradecer você que tá vendo aqui mais esse episódio. Se é a primeira vez que você está assistindo, tem muito mais, tá? Já tem outros 4 episódios aí, mais de 6 horas de conteúdo. Então consome aí, me diz o que é que você está achando, depois me conta o que é que você achou também desse episódio. Mas me ajuda, faz com que esse canal cresça cada vez mais. Clica aí, inscreva-se, já deixa seu like, bota seguir aqui no episódio do podcast e seja muito bem-vindo. Aqui nesse podcast a gente fala muito sobre o mundo jurídico. Mas hoje, pela primeira vez, eu estou tendo a honra de ter uma convidada aqui que não é do meio jurídico. E ela disse, Pedro, o que é que eu vou falar em um podcast jurídico? Mas aí que tá. Ela vai falar muitas coisas que são interessantíssimas para advogados. Por quê? A gente vai misturar 2 áreas de estudo. 2 áreas. A gente vai misturar o direito com a arquitetura. Quem está aqui hoje é minha querida arquiteta, a arquiteta que fez o projeto do meu escritório, minha amiga também, e hoje ela está aqui, minha querida Isa Paz. Isa, seja bem-vinda. Se apresenta aí para o povo, diz há quanto tempo você atua, onde é que fica, qual é a sua empresa, né? Qual é o seu escritório de arquitetura e de engenharia. Comenta um pouquinho sobre isso, mas eu já queria fazer uma pergunta para você. Normalmente as pessoas têm um apelido, que o apelido é um diminutivo do nome completo. E aí o seu nome é Isa mesmo, só com 3 letras. Onde é que já se viu? E seu apelido é Izinha? Não existe isso. Isa, seja bem-vinda, minha querida. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada, pessoal, para quem está trazendo essa audiência. Eu realmente me chamo só Isa, é só Isa. Meu nome é Isa Paz Freitas. Mas quantas vezes alguém já perguntou, mas é Isa o quê? Isadora? N vezes, fora as vezes que as pessoas tentam adivinhar e chutar, né? Oi, Isabela, me apresentam como Isa e daqui a pouco chega, oi, Isabela, oi, Isadora. Aí, mas você sabe que tem explicação, Isa. Não tem, ninguém tem bola de cristal. Mas aí, vem cá, aí a pessoa diz assim... Me pergunta, Isa o quê? Aí não, eu concordo. Tá, mas aí a pessoa diz assim, olha, essa aqui é Isa, minha amiga. Isa, por ser um apelido, ele tem que ter uma intimidade. Então a pessoa diz assim, mas é Isa o quê? É só Isa. Então, pergunta, é só Isa... Já que não quero chamar por Isa, mas se a pessoa está te apresentando como Isa, siga a pessoa. Entendi. Na Pronto. dúvida, Esse siga a pessoa. Tá. Mas me conta mais aí da sua empresa, o que é que você trabalha, onde é? Então, eu sou sou Isa Paz, apenas Isa Paz Freitas, mas eu sou chamada no meu meio profissional como Isa Paz. Nome artístico. Exato. E sou formada há 8 anos, me formei pela Universidade de Tiradentes, a universidade... aqui em Aracaju, Sergipe. Sou formada há 8 anos. Hoje tenho minha empresa que se chama Paz e Freitas Arquitetura e Engenharia, que é com minha sócia, Cíntia Freitas, que é engenheira. Né? Então, a gente fez essa sociedade e eu fico na parte dos projetos, né? Projetos arquitetônicos, de construção, de reforma, da parte de interiores. Nessa assessoria dos clientes na parte de ambientação, obra, e Cíntia fica tomando conta da parte de obra mesmo, né, da parte de reforma, acompanhamento e execução de obra de reforma, e na parte de manutenção também predial. Uma coisa também que a gente tem no escritório é o programa Donas, que é a parte de empregabilidade feminina no mercado da construção civil, que também é Cíntia que está à frente. Perfeito. Mas é uma sociedade que a gente está desde 2019, mas eu trabalho desde sempre na área. Desde que eu entrei na faculdade, eu trabalho na área. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, Isa, vamos lá. Para eu escolher o direito, eu tive como referência a minha mãe. Né? Dentro de casa, minha mãe... Eu sempre cito isso todo episódio, a galera já deve estar aqui sabendo há muito tempo. Mas a minha mãe, ela é servidora pública, advogada do Banco do Brasil. E eu tive dentro de casa, eu tinha na minha mãe como uma pessoa mais inteligente do mundo. Era a pessoa que eu me referenciava o tempo inteiro. Toda pergunta, ela tinha uma resposta. Eu digo, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser uma pessoa que tem uma resposta para tudo. E aí eu segui os passos dela e fui para o direito. Você, na arquitetura, você teve algum tipo de inspiração dentro de casa? É uma família de arquitetos? Como é que funciona isso? Como é que você escolheu essa arquitetura? Foi por um caminho de casa ou teve algum outro tipo de influência?
Rapaz, para ser sincera, eu não fazia a menor ideia do que poderia ser arquitetura, sabe? Quando eu escolhi fazer arquitetura. Eu tive ao longo de minha vida, no início eu sonhei ser veterinária, depois eu sonhei ser professora. Isso na infância. E aí, quando eu cheguei lá, realmente, no Vamos Ver, oitava série, que a gente começava, em minha época, era ainda o PSS, Sim. né? E aí, que era, para quem não acompanhou na época, você fazia o vestibular, o PS1, que era no primeiro ano, PS2 no segundo e o PS3 no terceiro. Isso, era o chamado processo seletivo seriado, exato, né? E exato. aí, ao invés de você acumulava fazer pontuação tudo, e ainda tinha o geral, se você não conseguisse as pontuações necessárias durante o ano, no terceiro ano você poderia fazer o terceiro ano geral. Isso. Você até imaginou que eu ia tirar alguma piada com isso, mas infelizmente eu também não posso fazer piada, porque na minha época também era PSS, né? Então tá ótimo. Então estamos no mesmo patamar. E aí, na época da oitava série, que eu estudava no Colégio Master, aqui em Aracaju, e aí eles já incentivavam muito a gente querer saber qual caminho a gente iria seguir. Certo. E eu, muito perdida. No primeiro ano, eu já tinha que colocar alguma coisa, assim, já ter uma ideia de quanto de pontuação eu ia precisar. Certo. E aí eu fiz um teste vocacional. Eita. Porque, assim, eu sempre me identifiquei com a área de contabilidade, porque minha família, não tem ninguém de arquitetura na minha família, ninguém na área. E aí, minha família é composta por meu pai, que é contador, meus 4 irmãos, que seguiram a área de meu pai, e minha mãe, que é economista. Então todo mundo já ligado com o tempo. Na parte de exatas, né? Todo Sim. mundo ali na parte de exatas. E eu sempre me identifiquei muito com essa área. Queria muito, muito, muito querer fazer contabilidade. Eu acompanhava. Meu pai era professor, né? Meu pai foi professor da UNIT, foi professor da FANESE. E eu acompanhei meus irmãos sendo alunos de meu pai. Eu me identificava com a área. Só que eu tinha uma formiguinha que me dizia assim, não vá. Porque eu sempre tive um espírito muito de não querer depender de ninguém. Certo. Sempre tive muito isso. Não quero depender de ninguém. Com 11 anos, eu lembro que eu dizia, 18 anos, eu vou já estar trabalhando, comprar meu apartamento, morar sozinha. Não quero depender de ninguém, vou estar trabalhando. Rebelde, né? Não queria essa história de estar embaixo de saia de mãe, barra de calça de pai, nem nada. Certo. E aí eu tinha a sensação de que se eu fizesse contabilidade, eu ia estar sempre na sombra de meu pai. Meu pai sempre foi muito conhecido na área. E aí eu achava que se eu tivesse sucesso nessa área, ia ser por conta de meu pai e não por mérito próprio, por mais que eu trabalhasse. Sim. Então, assim, virei a casaca e disse, vou fazer outra coisa. E aí eu comecei a pensar, gostava muito da área de saúde, só que eu também sou meio revoltada no sentido do seguinte, eu só gosto de estudar porque eu gosto. O tema que eu gosto. Então, tinha medicina, não queria fazer enfermagem, outras áreas de medicina, da saúde. Se fosse para fazer na área de saúde, seria medicina. Sim. E aí, na minha cabeça, eu falei, não, se eu for fazer medicina, eu vou ter que estudar para o que eu não gosto. Então, por causa do processo seletivo, eu larguei de mão da medicina. Sim. E aí, pensava muito no direito, porque eu sou muito argumentativa. Você me conhece, então... eu sou muito argumentativa, gosto de falar. Chata que nem todo estudante de direito. Tem um ex meu que dizia o seguinte, que eu sou muito boa em tudo que eu faço. Inclusive em ser chata. Entendi. Então, assim... Por isso que ele é ex hoje em dia. Por isso que ele é ex. Muito bem. Então, e aí, nesse quesito, eu pensava em fazer direito. Só que na minha época, eu não sei como é hoje em dia, não sei, eu acho que na sua fase também, é que nem torcer para futebol. Não entende de futebol, não acompanha futebol, vai torcer para quem? Flamengo. Ave Maria. Então, assim, não queria ser igual a todo mundo. Então, na minha época, você não sabia o que fazer, vou fazer o quê? Vou fazer direito. Mas isso é até hoje, Isa. Então, e aí eu falei, não vou fazer que nem todo mundo. Então, não vou fazer direito do mesmo jeito que eu não torço pelo Flamengo. Então, assim, sempre tive essa revoltazinha, né? E aí eu falei, não, vou fazer o teste vocacional. Fiz o teste vocacional. Tinha dado direito como primeira opção.
Segunda opção, tinha dado engenharia civil e terceira, arquitetura. Não sabia. Não, isso aí eu achei interessante. Quer dizer que a primeira opção no teste vocacional era direito. Foi direito. Nossa. Só que aí foi por eliminação, porque eu não queria ser todo mundo. Entendi. Mas assim, no colégio é muito frio, você não entende das áreas de direito. Hoje eu consigo ter uma visão sobre o direito, justamente porque eu convivo com você, convivo com Laura, convivo com o pessoal lá do escritório, para quem não sabe. Meu escritório fica na mesma casa do escritório de vocês. E aí, hoje eu tenho essa vivência do direito, eu entendo um pouco mais das áreas, mas na época direito era advogar, ser juiz ou delegado. Então, mas aí que tem um negócio. Eu também entrei no direito sem saber o que era direito, tá? Porque eu acho que a maioria entra assim. A pessoa acaba se descobrindo, às vezes não é nem na faculdade, é fora da faculdade. Já é na hora de você começar no mercado profissional. Então, eu nunca levantei a mão para dizer que queria ser advogado. E eu sou advogado há 8 anos e trabalho, vou viver disso o resto da minha vida. Agora aí é que tá. A gente é colocado muito cedo, né, para escolher um segmento, escolher uma área. E nesse caso, um teste vocacional meio que direcionava para onde você ia. E olha como é diferente, né? A arquitetura, engenharia civil tem algum tipo de conexão, mas o direito, qual é a conexão dentro disso tudo? Não faço a menor ideia de onde o direito se encaixou aí nesse teste aí. Não faço a menor ideia, porque eu também não me aprofundei. Tinha muito essa ideia de que todo mundo fazia, e aí por isso eu desisti do direito. Certo. Não foi por nada, não. A engenharia civil eu desisti porque eu não gosto de química. Certo. E naquela época tinha aqueles negócios do peso, né? As matérias tinham seu peso. E química tinha um peso muito alto em engenharia civil. Como eu não gosto de química, eu falei, eu não vou fazer engenharia civil porque eu não vou estudar química. Sim. E aí eu falei, vou para arquitetura porque tinha peso física, eu gostava de física, tinha peso matemática, eu gostava de história também, então eu falei, então vai ser isso aqui. Tinha lido um artigo falando sobre arquitetura na Mackenzie, em São Paulo. E eu fiquei deslumbrada. A pessoa já saía da faculdade com direito ou com emprego garantido, nananã. Eu fiz, é isso aqui que eu vou fazer. Iludida, né? Sim. Iludida. E aí fui. E aí, durante a faculdade, primeiro período, brigando com todos os professores, que eu não gosto, tinha uns professores da área de física que eu não gostava. E aí eu briguei com o professor, dizendo que... Isso já na faculdade? Isso já na faculdade. Estuda física? A gente pegava Física 1. É mesmo? Na minha época, era arquitetura de verdade. Então, você pegava cálculo, eu peguei cálculo 1, peguei Física 1. Você lançou um hate agora, né? Quer dizer que é na sua época e tal. É porque tinha uma parte estrutural, né? Eu estudei resistência dos materiais, certo, né? Essa parte estrutural, tinha matéria de estrutura de madeira, estrutura de concreto. Sim. Então, tudo isso. É porque a grade curricular da faculdade, ao longo do tempo que eu estive estudando na faculdade, mudou umas 3 vezes, eu acho. Entendi. E essas matérias foram sumindo. Entendi. E aí, se misturavam com outras. Era como se cálculo 1 e física 1 tivesse se tornado uma só. E aí, essa área de cálculo ficou... Então, foi um curso que eu acho que hoje é muito mais humanas do que exatas, no caso. Entendi. Em minha época, ainda era considerado exatas. Entendi. Quando eu entrei, né? Tanto que era na Unite do lado centro. Hoje, a maior parte é aqui na Unite da Farolândia, né? E aí, era a faculdade raiz lá, que a gente ia, não tinha mini shopping, não tinha nada. Você ia só para estudar. Mas vem cá, vamos lá. Você fez o teste vocacional, Direito, Engenharia e Arquitetura. Você foi excluindo as áreas pelo vestibular em si. Isso. Mas quando foi que você definiu? Foi na hora ali da linha do gol, de terceiro ano? Na linha do gol, terceiro ano. Entendi. Aí você definiu, foi aprovado no vestibular e começou na faculdade. E foi. De Arquitetura. Beleza. Foi. Quando você chega ali na faculdade, você percebeu o quê? Que era realmente aquele caminho que você estava imaginando a hora do estudo, ou era alguma coisa que realmente era bem diferente daquilo que você imaginava? Rapaz, eu entrei... no primeiro período foi loucura, né? Porque logo quando eu entrei no primeiro período, eu me vi uma patricinha. Eu nunca me achei patricinha. Mas, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu fiz... aqui eu sou uma patricinha no meio de uma ruma de gente roots. Porque era a galera toda alternativa. Sim. Eu indo de salto para a faculdade do centro. Sim. A galera de Havaiana. Sim. Todo mundo. E eu, caramba, o que é que eu tô fazendo? Será que eu escolhi o curso certo? Mas aí, tipo, fui gostando das matérias do primeiro período. Gostei das matérias do primeiro período. Mas, logo, eu sempre fui muito tagarela, extrovertida e tal. Fiz amizade com a galera já de outros períodos mais avançados, os veteranos. E aí, logo de cara, calorada. Na época, não sei se hoje tem calorada, mas
Na época tinha negócio de calorada, e aí, calorada, não sei o que, me meti no meio do grupo, fiz parte da organização de minha calorada, e a calorada foi na casa dos meus pais. Gente, eu fiz uma calorada de arquitetura na casa de meus pais. Vocês não imaginam. Loucura, né? Loucura, assim. Loucura. Eu tenho certeza que eu era pirada. Como foi? Então, foi um primeiro período que foi um misto de festa, porque eu misturei com os veteranos que não queria nada com nada. Mas, assim, também eu sempre fui muito perturbada, sempre fui muito de gostar de festa, mas eu era aquela que gostava de festa, mas eu fazia a minha parte. Entendi. Então, eu estudava e a galera se ferrava. Eu acho que isso é muito diferente. Porque lá na época da faculdade de Direito, obviamente, eu acho que quase ninguém se adapta no começo de faculdade, sabe? Porque é muito diferente daquilo que você imagina. Sabe? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu pensei que a gente ia ver direito mesmo. Então, a parte, assim, eu já queria ser o cara que entendia das leis, que sabia dos códigos, que era o chato ali, mas que o chato com razão, né? Que era o que eu queria defender. E é muito diferente. A gente começa com introdução ao estudo de direito, umas matérias filosóficas, assim, que é uma coisa que eu nunca me conectei muito. Então, realmente, mas eu também não tinha essa visão muito da faculdade à la American Pie. Festas, caloradas, tal. Também, para mim, não acontecia muito isso no direito, que é todo mundo meio regradinho, meio certinho no primeiro momento. De arquitetura, né? Que a galera É mais do povão, né? Mais da festa. Então, isso é um pouquinho diferente das duas faculdades. Mas vamos lá. Entrando dentro, nesse momento aí da escolha da faculdade. Eram 4 anos, né? 8 períodos. A faculdade... Não, 5 anos, 10 períodos. 10 períodos normais, beleza. No primeiro período, diferente de direito, a gente já pegou algumas matérias assim. Tipo, logo de cara, eu peguei materiais de construção que era na segunda-feira. Então, foi minha primeira matéria. Entendi. Assim, cheguei primeiro dia de aula, materiais de construção. Então, você aprendia sobre algumas patologias, né? Enfim. Tanto que, pra você ter ideia, a minha turma tinha 60 alunos. De 60 alunos, só 10 passaram nessa matéria. Nossa. Eu não vou perguntar. Não, eu estava entre os 10, gente. Eu estava entre os 10. Mas é porque eu sentava no fundão, a galera ficava na resenha, só que assim... Fundão. Só que eu ia lá, prestava atenção na aula, tirava a onda, prestava atenção na aula, conseguia captar. Tanto que primeiro e segundo período, vira e volta tinha negócio de... estudar, todo mundo se juntava para estudar. E aí, vira e volta, eu ajudava, sabe? Assim, nesse início. Entendi. E aí, eu acabei passando, mas... Nas matérias... Todo nessa matéria, mas eu cheguei a perder algumas matérias aí nesse meio caminho. Mas todo curso ele tem essas matérias iniciais que são um choque para muita gente, né? Como você junta pessoas dos mais diversos colégios, dos mais níveis culturais e níveis sociais também, isso acaba tendo esse reflexo, né? Do tipo de muita gente acaba perdendo, não se conecta com o tema e realmente isso acontece demais. E era um curso que não tinha tanta concorrência, então... Não é que nem o direito, né? O direito você disputa para entrar na federal e até na particular você disputa também. Mas assim... Mas a arquitetura já não tinha tanta concorrência. Nem na federal, nem na particular. Mas hoje em dia é muito mesclado, assim, sabe? Não é nem pela concorrência em si, né? Mas naturalmente você junta. E às vezes... eu acho que essa é a grande diferença de um curso superior, né? Você junta muita gente diferente e vestibular, ele é uma coisa que é marcar X. Às vezes a pessoa está preparada para marcar X e a pessoa não tem ambiência da vida propriamente dita. Então, você vai pegar uma matéria que é introdução ao estudo de direito, sabe? Que você tem a parte muito de humanas, de estudar a parte social, daquilo, de entender realmente não só o marcar X e você ter respostas discursivas. Então, tem muita gente que era muito bom de vestibular e é péssimo de faculdade, porque o estilo é totalmente diferente, né? E, naturalmente, isso acaba mesclando muito na faculdade. É muita gente diferente reunida, sabe? Então, aí a concorrência também era algo... todo mundo era chamado, sabe? Nesses vestibulares de universidade particular. Depois de um tempo, assim, só se você ficasse realmente muito distante. Mas eu via lá, todo mundo é chamado. Mas o que acontece? O que eu queria chegar nesse tema, assim? Você, dentro da faculdade, você chegou a fazer algum tipo de estágio? Cheguei. Assim, meu caminho na faculdade foi... Hoje eu percebo o quanto foi importante para mim. Porque, assim, eu logo que eu entrei na faculdade, eu acho que eu estava no segundo período, mais ou menos. Normalmente, em arquitetura, você começa a pegar estágio no 4º período, que é quando você começa a fazer mais desenho técnico, mais projeto e tal. Em minha época, né? Não sei como é que está hoje, mas... logo quando eu entrei na faculdade, acho que no segundo período,
eu consegui um estágio na Codize, que é um órgão público aqui, né, que acompanha desenvolvimento da parte de indústrias. E aí eu entrei lá no setor de engenharia e comecei a estagiar lá. Só que o pré-requisito era saber mexer em AutoCAD, por exemplo, que é um programa que a gente usa. Eu lembro que na minha primeira entrevista perguntaram: você sabe mexer no AutoCAD? Eu fiz, sei. Sei sim. Não sabia fazer um ó com um copo, mas sei sim. Irmão, vamos chegar em casa. Aí ele disse: não, então segunda-feira você começa. Eu tomo chegar em casa, ia atrás de professor, peguei umas dicas. Primeiro dia de estágio, ficava lá perto dos estagiários de engenharia que tinha, ficava ligada. E aí foi que eu aprendi a mexer no AutoCAD. E aí comecei. Aí comecei lá, depois tinha bolsa estágio, só que aí eu, naquele negócio de querer ser independente e tudo mais, vi uma vaga para trabalhar como vendedora projetista em uma loja de imóveis que tinha aberto aqui. E aí eu pedi para sair do estágio para ir trabalhar nessa loja de imóveis, porque, querendo ou não, ia ser dentro de minha área e ia ser comissão, então, né? Tipo, pelo que eu vendesse. Ou um salário mínimo, se eu não conseguisse bater a cota, ou o valor percentual de venda, porque era vendedora projetista. Então, ou as pessoas já chegavam com os projetos dos arquitetos, né, para eu fazer a maquete lá e vender o móvel, ou se a pessoa chegasse em arquiteto, eu que faria o projeto lá. Eu não sabia, Isa, dessa existência assim, do vendedor projetista. Exato. Era uma empresa, só para entender, é uma empresa de móveis, de móveis sob medida? Exato, modular. exato. Tá. É porque, assim, na arquitetura, e isso me fez ter essa percepção, porque hoje, por exemplo, por causa dessa minha bagagem durante a faculdade, hoje eu consigo orientar meu cliente, né? Faço um projeto. Apesar de, quando está montado, você achar que é a mesma coisa, os móveis de marcenaria feito por um marceneiro é diferente do móvel feito por uma loja. Hoje temos N lojas, né, de modulados, que são móveis modulados, que são os móveis sob medida também. Só que as lojas normalmente têm os módulozinhos já pré-definidos de fábrica. Tem lojas que fazem sob medida, né? Mas acaba tendo um custo maior do que os já modulados. Mas essa minha bagagem me trouxe... Porque logo depois que eu me formei também, eu trabalhei como analista de projeto de uma marcenaria. Então, eu vi esses dois lados. Quando eu comecei a trabalhar na loja, eu também não tinha essa visão. Eu sabia que vendia os móveis, né? Mas aí foi quando eu descobri. Por exemplo, tem um vendedor projetista, que é a pessoa que está lá na frente do computador e vai receber. Pode receber o arquiteto, que já vai vir com o projeto, né? E aí vai pegar o projeto do arquiteto, vai colocar no programa da loja, né? Com os módulos da loja, tudo, os padrões de cores da loja e tudo mais. Vai gerar o orçamento e vai receber o cliente, vai passar e vai vender. Certo. Né? Um vendedor puro e simples, isso aí. Exato, puro e simples. E só que tem muita gente que chega na loja, do mesmo jeito que você contrata um marceneiro, né? E às vezes você não tem um arquiteto. Pessoa eu quero física fazer normal, vai lá. Quero fazer um móvel assim, tivesse ideia, pega no Pinterest, né? Que tem muita gente que faz isso, loucura. Mas pega lá um negócio no Pinterest e vai, eu quero esse móvel aqui. E aí o marceneiro vai lá e adapta no tamanho. A mesma coisa acontece na loja. Só que a loja, muitas vezes, você vai sem nada, vai lá ver. Na loja, normalmente, tem o showroom da loja. Você vai, conhece os móveis, diz mais ou menos o que você quer diante do que você viu ali. E o vendedor projetista vai lá, faz um projetozinho, né, dos móveis. Não é projeto do ambiente, é o projeto dos móveis. E vende os móveis, né? De acordo com a criatividade dele ali. Entendi. Não sabia que existia essa figura, né? Do projetista. Tem. Que massa. E você fazia isso, então, ainda como estagiária? Não, aí não era estagiária, eu já era contratada, era carteira assinada. Certo, mas ainda como estudante de arquitetura. Como estudante de arquitetura. Certo. Aí eu estava no 5º período. Certo. Quarto ou 5º período. E aí, passei um tempo lá, depois saí e trabalhei em outra loja, né? Aqui em Aracaju também, só que uma loja maior, com um reconhecimento maior. E aí, também trabalhei como vendedora projetista, passei um bom tempo lá. Só que começou a atrapalhar minha faculdade, né? Porque eu tinha que entrar às 7 horas da manhã, do mesmo jeito que na outra, só que na outra era menos puxada, porque eu ainda estava em períodos mais... Tranquilos, na faculdade, né? Exato.
E aí, agora, eu já estava em um período mais avançado, já estava 6º, 7º período. E aí, na loja, eu entrava às 7 horas da manhã, tinha um horário de almoço, porque a arquitetura, na minha época, tinha aula dia de sábado. Certo. Então, lá a loja funcionava de segunda a sábado. Como eu não trabalhava dia de sábado porque eu tinha aula, eu só tinha 1 hora de almoço. Então, eu trabalhava de 7 a meio-dia, de 1 às 6. Sim. 6 horas eu tinha que sair, porque 6h30 minha aula começava. Sim. Só que... Era uma rotina desgastante. Não, só que o problema não era nem esse. Era, se o cliente chegasse às 6 horas, eu tinha que ficar. Meu objetivo era vender. Sim. Né? Às vezes tinha um evento da loja, de À inauguração noite, de né? showroom, não sei o que, eu tinha que estar para fazer o network, né? Que Sim. na época... E aí eu comecei a perder matéria por falta. E aí eu tive que optar entre o trabalho ou a faculdade. Como meus pais tinham uma condição financeira legal e eu não precisava financeiramente realmente estar trabalhando, aí eu optei pela faculdade. E aí, no período seguinte, eu já arrumei outro estágio, e aí arrumei 2 estágios. Pela manhã, eu trabalhei em um estágio que era mais a parte urbanística, a gente fazia projetos urbanísticos para vender para a prefeitura, governo e tal. E o outro estágio já era no escritório, que fazia o que eu faço hoje, né? Que é projetos arquitetônicos de construção, de reforma, da parte de ambientação. E aí, foi aí que eu me identifiquei com a arquitetura. Por quê? Porque eu passei maior parte de minha faculdade pensando em desistir do curso. Sim. Eu vim realmente me identificar com a arquitetura e dizer, é isso que eu vou fazer no 7º período. Sim. E aí juntou esses 2 estágios, que eu tive o contato com essa parte de urbanização, de habitação, e me identifiquei, me apaixonei por essa área, e comecei a aprender um pouco mais sobre... Porque até então eu já tinha aprendido sobre móveis em lojas de móveis. Ponto. Aí eu comecei a aprender o detalhamento. Aí apesar da faculdade ensinar, mas ensinava muito superficialmente, o que a gente já sabe, que eu acho que é em todo o curso. Mas na prática mesmo eu aprendi a detalhar os móveis, a fazer projeto de gesso, né, tudo isso, nesse outro escritório que eu fazia à tarde. Não me identificava, não suportava, mas fazia, né? E estava lá fazendo. E aí fiquei nesses 2 estágios até finalizar meu curso, até me formar. É interessante isso, Isa, que você rodou em várias áreas dentro da arquitetura, né? Você foi parte da venda mesmo, propriamente dita, então você tinha que vender móveis, lógico que não era vender projetos, mas você aprendeu com certeza muito sobre vendas, né? A vendedora projetista também, você via a parte urbanística, que é um outro segmento que a pessoa pode adotar, e também a parte já que é o que você faz dia a dia da venda de projetos. Isso é interessantíssimo. É um pouquinho diferente do direito. Eu, por exemplo, nunca estagiei em escritório de advocacia. Na verdade, eu estagiei 2 meses no último período, sabe? Mas uma coisa bem embrionária. Então, eu fui protocolar o primeiro processo, por exemplo, já como advogado. Então, é algo assim que às vezes você tem dentro do direito, tanto caminho diferente que você pode seguir, que às vezes você acaba não passando por algo. E isso pode gerar até um prejuízo para você lá na frente. No seu caso, você conseguiu estagiar em muitos locais e se encontrar nesse último, né? Se encontrar em um último caminho, digamos assim, que seria essa parte da venda. Na verdade, você disse que você não gostou Então, é até algo interessante, porque não foi... o que eu faço hoje não foi eu que escolhi fazer. Ah, entendi. Então, eu brinco que foi a arquitetura que me escolheu, né? Foi tudo eu indo de acordo com o fluxo e a arquitetura em si me escolhendo, né? Porque, como eu disse, eu passei a faculdade toda pensando em desistir do curso. Realmente vim me identificar com a arquitetura no 7º período, que foi junto com esse estágio que eu estagiei no escritório que fazia a parte urbanística e habitação. Por coincidência, foi quando eu peguei a matéria de Projeto 7, que fazia essa questão de um conjunto habitacional e tal. E aí, um professor meu, Edílio, que ele tem... velho, eu vou levar ele para a vida. Porque 2 professores que marcaram muito minha história foi ele e Chu, que é Walter Chu, que também foi um professor meu, que eu peguei os 2... Edílio, eu já pegava matérias com ele antes, né? Peguei paisagismo, peguei outros... Me identificava com ele como professor, mas
A matéria em si mesmo que eu me identifiquei foi nesse período que a gente pegou o P7 com ele e ele passou... Eu lembro que ele passou um documentário que era sobre habitação e era sobre Afonso Eduardo Reide e o conjunto do Pedregulho, no Rio de Janeiro. E era um conjunto habitacional que era extremamente completo, né? A ideia dele na época de 1960. E aí era um conjunto habitacional que tinha um prédio habitacional, outros 4 prédios habitacionais, tinha escola, tinha lavanderia, tinha um clube e tal. Então, era tudo integrado. Então, misturou a habitação com o urbanismo. E eu me encantei nesse documentário. Foi logo no início do período que ele passou esse vídeo. E eu fiquei apaixonada. E coincidiu com o fato de eu estar entrando nesse estágio. E uniu tudo. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Entendi. É isso que eu quero fazer. E segui. Tanto que, junto, tinha uma matéria que era técnicas... para fazer o TCC, era uma matéria antes... para fazer metodologia científica, eu peguei no primeiro período. Nossa! Foi. Mas essa era técnica para fazer realmente o TCC. Entendi. Você tinha que escolher um tema já, um pré-tema, para você fazer um estudo científico para depois você ir para o TCC. Ah, entendi. Porque isso aí também tem o direito, mas a gente chama de metodologia científica, onde você faz um pré-tema para fazer o TCC. Eu peguei essa matéria de metodologia científica no primeiro período, mas era mais sobre técnicas mesmo, Entendi. Nada de escrever. A norma da BNT. Exato, E aí, quando eu peguei essa matéria, juntou tudo, e aí eu junto com o Edílio, porque eu tinha muito na minha cabeça, eu sou assim, às vezes eu sou indecisa com algumas coisas, mas quando eu boto uma coisa na minha cabeça, sai de baixo. E aí, eu botei na minha cabeça que meu trabalho de finalização de curso ia ser o trabalho. Porque se é meu último trabalho do curso, vai ser o trabalho. Eu não aceitava fazer qualquer tema, não aceitava fazer qualquer coisa e bati na martelo. E aí fiquei rodando. Tanto que eu me dei mal nessa matéria de pré-projeto, de pré-TCC, mas passei arrastada. E aí foi quando eu virei para ele e falei, eu preciso de um tema, velho. Eu preciso de um tema. Ah, você vai querer fazer projeto, porque poderia ser projeto, ou teórico. Eu fiz, eu quero um tema. Depois eu decido. E aí peguei meu tema e disse que meu tema ia fazer a teoria e o projeto. E aí conversei, ele falou assim, olha, já que você gostou dessa questão de habitação e tal, você poderia falar sobre isso? E bate lá, bate cá, defini meu tema. E aí ia ser a habitação sob o olhar de Reide, que é o tal arquiteto que ele passou o documentário. E, basicamente, era uma análise crítica sobre toda a parte da obra dele de habitação. Tá certo. Foi quando eu me apaixonei, enlouqueci pela história. E aí, me gostar de arquitetura, me dediquei lá nos 2 estágios, virei mesmo a casaca e vamos meter o foco aqui agora. E aí, me tornei outra pessoa na arquitetura. Foi quando fiz a matéria com ele, do projeto, enfim, e deu muito bom. No finalzinho, eu falei assim, só saio da faculdade se eu tirar a média, porque tinha para a apresentação no meio do período, que você tinha que ter pelo menos 70% do TCC pronto, e depois a apresentação final. Resumo, meu tema não tinha bibliografia. Muito poucos livros. Tinha 2 ou 3 livros que falavam sobre ele. Sim. Ligava para as prefeituras, que eu sabia que ele morava no Rio, que ele tinha morado. Ele morreu, o cara morreu. Metade das pessoas que tinham contato com ele profissional morreram também, né? E eu falei, que bela escolha de trabalho. E aí eu fiz, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu fiz o quê? Ligava para as prefeituras, achava as obras que ele tinha feito e ligava para a prefeitura e saí pesquisando, fazendo anotação, anotava todas as obras que eu ia descobrindo dele e fazendo pesquisa e tal, até que eu tive que ir a campo, né? Então, minha pesquisa foi em loco. Eu ia lá, visitava. Foi mesmo. E fui no Rio, aí visitei o tal do Pedregulho. Você foi no Rio de Janeiro? Fui no Rio de Janeiro. Fazer o seu trabalho de conclusão. Aí tinha em Itaipava, tinha casa em Itaipava, tinha casa na Urca, tinha esse conjunto habitacional em São Cristóvão, que é o Pedregulho, tinha o da Gávea, que era na Gávea. Enfim, saí visitando as obras, fiz um estudo crítico em loco das obras dele,
né? Tem o MAN, que é o Museu de Arte Moderna Sim. do Rio de Janeiro. Sim. Não é o de São Paulo, é o do Rio de Janeiro, que foi ele que fez. Fui lá, visitei, olhei e fiz análise crítica do projeto. E aí, basicamente, foi eu desconstruir a obra do cara para reconstruir, dando o meu ponto de vista. Aí eu lembro que Chu, que foi meu orientador, eu escolhi Chu como meu orientador, porque, assim, Edílio virou para mim e disse assim, eu já tenho muito orientando, não dá para ser seu orientador. Me ajudou a escolher o tema, mas disse assim, se virem. Aí eu fiz, filha da puta, o que é que eu vou fazer? Eu fiz, Edílio, você tem que me ajudar, meu irmão. Ele, não, que não sei o quê. Eu fiz, Edílio, você tem que me ajudar. Eu, do meu jeitinho carinhoso de ser, criei muita amizade com ele. E eu vi, meu irmão, e ainda por causa de Edílio acho que ainda trabalha na Prefeitura de São Cristóvão. E nesse meu estágio, que era o de urbanismo e tal, eu peguei um projeto que o arquiteto que eu trabalhava virou para mim e fez, me botou para testar mesmo. Você vai fazer esse projeto aqui. E aí eu fiz. E ele fez, agora você vai fazer a aprovação. Você que vai lá. Então, era direto com Edílio. Certo. Edílio que corrigia meu projeto lá no... Só que a Vera, né? E aí eu tinha contato com ele nesse negócio. E aí criei muita amizade com ele. Ele me ajudava na parte profissional e na faculdade. Criei ele como um modelo para mim. Sempre foi uma referência para mim, de profissional e tudo mais. E mas ele passou você para outra orientada. Fiquei putaça. Quando eu vi alguém pedindo para ele ser orientador, eu tô na lista. Se você aceitar a pessoa, você vai ter que me aceitar também. Sim. E ele passava não para todo mundo. Aí você vai me ajudar, então, a encontrar meu orientador. Porque quem vai ser maluco de aceitar esse negócio aqui? Não, mas vem cá. Aí ele que me indicou Chu, eu nem conhecia Chu. Tá, mas só para entender, só para saber se você tá misturando ou não. E essa parte de você ir em loco, visitar, já foi com o orientador? Já foi com o orientador. Já tinha indicação de quem era, tá? Era. Foi quando ele me indicou Chu. Entendi. E aí eu cheguei em Chu e eu fiz, Chu, você não me conhece, mas quem me indicou foi Edílio. Ele passou isso. Chu é um leitor assíduo. Tudo quanto era livro, ele tinha. Ele entendia de todos os livros. Então, ele me ajudou nessa questão da bibliografia. Então, a bibliografia que eu tinha era sobre arquitetura moderna. Então, eu estudei sobre arquitetura moderna. Porque sobre ele em si, eu estava estudando arquitetura moderna, que era o estilo dele, para poder criticar ele. Porque Sim. Bibliografia sobre o cara mesmo quase não tinha. Entendi. Tinha falando sobre Niemeyer, sobre Lúcio Costa, enfim. E aí, ele me apresentou o Chu abraçou minha ideia, maluquinho, igual a mim. Mas e aí? Eu quero saber a conclusão. E aí, foi que Chu virou e fez assim, olha, de duas, uma. Ou você vai fazer uma análise crítica. Isa, não precisa de muita coisa, faça isso aqui. Eu fiz, não. Se é para fazer, vamos fazer direito. Ele fez, então, ou você vai ler esses livros aqui, me passou uma lista de livros, e ainda virou para mim e fez assim, olhe, você tem que ler 60 páginas por dia. Isso não é uma sugestão. Isso é uma condição para orientação. Aí eu, mas beleza, vamos lá. Aí eu tinha que ler e depois ir buscar e fazer. Aí eu dei a ideia, eu fiz, Chu, se eu for... Aí ele fez, você tem coragem de ir? Eu fiz, por que não? Vamos! E aí fui. Minha mãe durante a vida, minha mãe fez uma poupançazinha para mim e para meu irmão. Que com 24 anos, a gente tinha direito de pegar. Certo. Aí eu fiz o quê? Gastei com o meu TCC, meu irmão. Que loucura isso. Eu vou fazer um parênteses nisso aqui, né? Tipo assim, no direito, às vezes é um pouco diferente isso, porque o TCC, às vezes, você deixa para o último período mesmo. E tem uma coisa que é importante no direito, é a OAB, né? Depois que você faz a OAB, passou na OAB, já era. Em arquitetura não tem isso. Então, o meu TCC, assim, de verdade, Eduardo Roberto, meu orientador, professor, te amo, tá? Mas eu não estava nem aí pro TCC. Nem aí. Então, eu queria só fazer e ser aprovado. Tanto que eu tirei 10 ainda no meu TCC, não sei como. Eu enchi o saco dos meus professores. Eu enchi o saco dos dois. E eu falava, eu fiz... eu virei para Chu e fiz, Chu, quem vai ser minha banca? Aí ele fez, veja com o Edílio se ele não quer ser seu avaliador interno. Aí eu, perguntei, ele fez, avaliador interno eu posso ser. Aí eu disse, então vai ser você. Só que o detalhe é o seguinte, eram os 2 piores professores de nota da faculdade. Sim. Os 2 piores. E aí eu peguei e falei, eu vou me ferrar, mas eu virei para os 2, eu falei, só vou sair da faculdade se eu sair com média 10 desse negócio. Ele, Isa, não precisa disso. Eu fiz,
E aí, vamos lá, vamos. Aí fui pro Rio, na época eu namorava, fiz meu namorado ir comigo, porque eu não ia só. Fez ele comigo, ele visitou as obras comigo, basicamente virou um arquiteto, a sorte que ele era da área, ele era engenheiro civil. E aí fomos. Ia, visitava, a gente ficou na casa do tio dele. O tio dele levou a gente lá na casa do caralho, porque não dava para ir de ônibus, a gente não ia de ônibus para São Cristóvão, e o lugar era uma biboca mesmo. Eu fui, bora, mobilizei todo mundo. E aí fui e fiz meu TCC. Na avaliação do meio do ano, eu já estava eu só faltava fazer a edição, no caso, Sim, tipo, eu tô ligado. organizar Lá. E fazer o sumário. Sim. Porque eu fui com 100% do meu... Trabalho quase pronto. Quase pronto. Só faltava o sumário e fazer a organização. Conclusão já estava pronta e tal. E o detalhe foi que o seguinte, o TCC só precisava ter 70 páginas. Sabe quantas páginas o meu tinha? Quantas? 180, sem imagens. Isa, loucura, Isa. E outra, Chu, corrigido meu TCC, ele falava, Isa, você precisa botar a fonte. Aí eu fiz, Chu, isso não foi de fonte. Não tem fonte. A fonte foi de minha cabeça. Foi tipo, eu dei minha opinião aqui. Ele fez, tá, então vamos lá. Aí eu corrigi, Isa, você precisa botar a fonte. Eu fiz, Chu, eu li, interpretei, botei isso aí. Aí ele, tá. E aí foi. Aí, tirei 10, eu resumo, passei com média 10. Mas aí até hoje eu fico me perguntando, será que eles me deram 10 só para pela chatice se livrar de mim? Porque eles sabiam que ele não ia... Porque Edílio ainda passou 2 anos depois de eu formada, eu enchendo o saco dele. Para fazer estudo científico, para não sei o quê. Então, assim, dúvida que eu tinha, eu ligava para Edílio, ligava para Chu. Chu ainda me passou um projeto... eu participei de um projeto ainda com Chu, assim. Então, assim, eu enchi o saco deles dois por muito tempo depois de eu formada. Entendi. Eu acho que eles se arrependem de eu ter passado na vida dele. Com certeza. Você diz que é uma referência para eles mandam esse corte aí para eles depois. Esse corte, eu vou mandar. Esse pedaço. Chu, Edílio, olha, vocês estão no meu coração pra vida, porque foram sensacionais. Eu não tenho a mesma certeza de eu ter sido uma boa aluna para eles. Não, mas assim... Mas chata, com certeza. Eu fiz meu papel. Foi esse, inclusive, do TCC, que disse que eu era boa, inclusive, em ser chata. Entendi. E fui chata com eles dois. É isso, é a importância. Mas vamos lá, não puxar esse tema todo para a gente já chegar nessa junção da arquitetura com o direito. Porque o que é que acontece, Isa? Dentro do segmento da gente, a gente está vivendo hoje um momento que as pessoas elas estão indo muito para aquela dúvida, né? Quando a pessoa, ou quando é jovem advogado, ou quando já tem uma certa experiência, mas às vezes por uma visão de redução de custos, que está começando a questionar sobre a possibilidade ou não da utilização de um escritório virtual, de um escritório que não tem sede física, um escritório 100% online. E aí, lógico, você vai puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né? Você é adepta do escritório físico. Isso. E indica que as pessoas façam, acredito eu, né? Mas o que é que você pensa hoje, assim, da visão profissional? E eu acho legal passar uma visão de uma pessoa que é fora do direito, né? O que é que você pensa sobre pessoas que não têm hoje estrutura física? Você acha que é ok, que a pessoa pode, sim, passar um aspecto mais profissional, ou então que a pessoa, enfim, consegue ter algum tipo de visão de autoridade, de referência para as outras, sem ter um escritório físico? O que é que você pensa? Rapaz, sinceramente, eu ainda não consegui... A pandemia veio trazendo isso muito forte, essa questão do home office muito forte, né? Mas eu não consigo imaginar você, pelo menos principalmente... na área da gente, que a gente tem que receber o cliente, né, muitas vezes, então, em home office, né, se tornou muito mais adaptável. Mas eu acho que você ter um escritório é essencial para você trazer uma credibilidade, né, uma afirmação em cima do mercado. Sim. Tanto que, até 2019, eu tinha minha cartela de cliente, né, eu tinha minha cartela de cliente e tal, mas nunca senti que eu tinha aquela credibilidade, sabe? Você não tinha sede em 2019? Não tinha. E não tinha Paz e Freitas, inclusive. Era Isa Paz Arquitetura. Sim. E aí, em 2019, minha sócia, Cíntia, me chamou para fazer a sociedade. E aí, a gente abriu o CNPJ e ficou Paz e Freitas, mas a gente ainda ficou trabalhando em home office. Certo. De certa forma, eu já senti que trouxe aquela credibilidade por a gente ter uma empresa. Sim. Mas, ainda assim, eu ia atender cliente. Muitas vezes, o cliente queria
que eu atendesse ele... Uma reunião presencial. Presencial. E aí, quando eu chegava, então ia ser numa cafeteria, numa coisa, ficava aquela zoada, não tinha aquele conforto. E aí, eu sentia muito isso. Foi quando a gente acabou tendo a oportunidade, em 2021, em abrir a sede da gente, e aí física, e aí foi que eu realmente senti que a credibilidade veio com mais força. Não, isso eu acho isso muito real, sabe, Isa? Desde que eu comecei escritório, a gente já começou com estrutura física. Não era a estrutura, não era nada confortável, não era nada de luxo, mas era algo que eu achava necessário. E eu acho que existe esse caminho, sabe? Pra galera que está acompanhando aqui, às vezes tem uma pessoa que é de São Paulo e o tipo de atividade dela é uma atividade que é só de bastidores, que é só Ctrl-C, Ctrl-V, ou então que é uma petição que ela faz, mas ela não tem contato com o cliente. De produção, né? É uma pessoa de produção, de bastidores, back-office, alguém que está ali realmente fazendo a execução de um serviço protocolar, de uma petição, por exemplo. Para essa pessoa, eu acho que é ok. Você tem uma estrutura que é 100% digital, que é uma pessoa que está só por videoconferência, nas calls, né, dentro do Zoom, do Google Meet, enfim. Agora, para uma pessoa que precisa se vender, precisa conquistar um cliente, fechar um contrato, aumentar uma remuneração, conseguir precificar melhor os honorários, o escritório ele é muito útil para isso. Eu acho que um todo é útil para isso, porque a gente que trabalha com venda, querendo ou não, né, e é algo que, infelizmente, também é algo que a gente não aprende na faculdade, Sim. Isso eu vejo nos seus outros podcasts, todo mundo sente isso, né? É algo que a gente não aprende a ser administrador de empresa, né? Então, a arquitetura, na maior parte dela, é autônomo, né? A não ser que você trabalhe no escritório de outro autônomo ou faça concurso. Sim. Mas você não aprende a ser administrador, você não aprende sobre vendas, e aí você se perde nisso. Só que, do mesmo jeito que a gente precisa estar bem vestido para poder se vender, porque depende muito do padrão do cliente que você... Ainda tem isso. Depende muito do padrão de cliente que você quer atingir, do meu ponto de vista. Então, se você é um advogado que atende mais baixa renda, esse seu público vai ser menos exigente em relação ao seu escritório. Pode ser que aceite te atender na casa dele, sabe? No outro lugar e tal. Mas, por exemplo, até para essa galera que é mais baixa renda, nem sempre o sinal de internet é tão bom. Nem sempre tem um computador bom para atender isso. Eu acho que acontece muito com o previdenciário. Então... E aí... citar isso. Você assim, ter uma sede facilita com que a pessoa venha até você, né? A gente escuta muito isso. Eu viajo muito, né? Nessas viagens eu escuto muito isso, essa questão dos escritórios, que é o seguinte. Se eu tiver meu escritório aqui luxuoso, com a parede de fugê, se eu tiver ali um sofá que... Tem um sofá que um amigo meu gosta muito, a galeria de arte que ele chama dele. Se ele tem ali realmente uma coisa de um padrão maior, ele afasta um tipo de cliente. A galera do Prev costuma dizer muito isso. Não, porque afasta o meu cliente ideal. Eu não sei até que ponto isso realmente é verdade. Sabe? Se você colocar, tem um cliente meu, um aluno meu que ele diz, não, se eu botar um café de máquina aqui no escritório vai afastar o cliente quer o café coado ali que eu faço todo dia. Não sei até que ponto isso é real de fato. Mas essa existência realmente de escritório, eu também sinto muito essa diferença, Isa. E isso a gente vai entrar nesse tema, mas quando a gente fez a reforma do escritório, a primeira cliente que eu recebi lá pagou toda a minha reforma. Por quê? Porque, sim, eu me senti mais seguro, eu tive uma confiança maior que eu estava no meu ambiente, eu estava aparentando um ambiente melhor, mais estruturado, e de fato estava, e, enfim, só uma cliente pagou toda a minha reforma. Então, eu acho que isso é um ponto que muitas vezes a pessoa não consegue ver valor. A gente, eu acho que também é um reflexo da faculdade. No faculdade de Direito, a gente é muito treinado para ser técnico, para ser a pessoa que tem a letra da lei na ponta da língua. Né? O meu pai disse que, meu filho, você tem que decorar a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, porque é muito bonito, alguém recitando exatamente como está. A gente é treinado para ser técnico. Então, a gente, como você disse, a gente não aprende a vender, não aprende marketing, não aprende gestão. Mas quando você começa a perceber que o mundo real é um pouco diferente, você começa a olhar com outros olhos. Então, tem muita gente na advocacia que ela está nesse momento assim e está só com essa visão do tipo, a redução de custos, vou para uma estrutura digital, uma estrutura home office 100%. E aí você percebe isso também, né, com seus projetos, que a pessoa, você consegue automaticamente valorizar o serviço da pessoa, ela consegue cobrar mais caro por conta disso, né? Exato.
Tem arquitetos, inclusive aqui em Aracaju, que não tem o escritório como eu tenho. Tipo, meu escritório, minha sala e tal, e trabalha naquela questão por exemplo, do Prime escritório, né? Tipo cowork, mas tem as salas privativas, então quando precisa atender cliente, reserva a sala e tal. Beleza. É um arquiteto de alto padrão, enfim. Beleza. Mas, para mim, eu acho que também depende muito do seu estilo. Isso funciona para ela. Mas, para mim, eu ter meu local de trabalho, para quem tipo, tem TDAH, né? Enfim, você ter, para mim, pelo menos funciona assim, você ter um local que você sabe que ali é seu trabalho, isso já te dá um foco maior. Quartel-general, né? Exato. E em relação a essa questão de credibilidade, por exemplo, eu venho de uma evolução, né? Do home office, aí depois do escritório físico, só que meu escritório físico, o primeiro, era uma sala de galeria, que a sala de reunião era junto com a parte de produção, enfim, tinha um banheiro, tinha a copa ali, tudo integrado. Era tipo um office de escritório. E aí, se eu tivesse tendo uma reunião com o meu cliente, minha sócia estava escutando, enfim. Mas já dava uma boa credibilidade. E ponto. Eu me vestia também de uma forma, né? Eu me vestia menos social, um pouco mais, assim... Despojada e tal. Eu usava mais calça jeans. Se você me visse, eu estava sempre de calça jeans, uma blusazinha por fora, de boa, mas de salto. Sempre maquiada, arrumada, mas era dentro de um ponto. Quando eu comecei a pegar clientes com um nível financeiro maior, e andando com Laura também e com você, eu comecei a perceber, vocês sempre foram muito da parte digital, do comercial e tudo mais. Quando eu conheci vocês já estavam muito nessa pegada comercial. Eu comecei a sentir a necessidade de eu precisar trabalhar meu Instagram, né? Comecei a ver a necessidade de eu começar a trabalhar minha imagem, porque é algo que realmente traz essa credibilidade. A primeira coisa que a pessoa vê é o impacto. Sim. Se ela vê que você se veste bem, que você se comporta como uma pessoa que tem um posicionamento, essa pessoa começa a dar mais credibilidade. Pode se assustar, porque vai dizer assim, o preço dela é caro. Sim. Né? Mas isso é algo que você pode contornar. É diferente de você estar de rasteira, calça jeans, toda perrapada, e aí o cliente, qual a credibilidade que o cliente vai te dar? Para você construir uma credibilidade em cima desse cliente, é muito mais difícil do que você quebrar a ideia de que seu valor é caro. Tem um negócio, isso que eu acho bem interessante isso. Até o próximo convidado aqui do podcast é o Heberto, que ele é consultor de imagem masculina. Então, assim, vai ser massa o podcast dele também. E eu venho percebendo isso com o passar do tempo, né? Eu era aquele cara que logo no meu começo, eu tinha um grande amigo, João Vitor, e a gente ele ainda é meu amigo, e a gente sempre se reunia e conversava muito sobre já a questão de estilo, né? Dentro da advocacia e tal. Então eu sempre já me preocupei com a gravata, com o nó da gravata, com a combinação de cores. Eu sempre me preocupei muito com isso no começo. Depois de um tempo, eu comecei a ser mais o cara da internet, do marketing digital. Então, liberdade, o estar na internet, ganhar dinheiro com a internet, era a ideia de eu poder usar uma camisa preta como essa aqui, uma calça jeans e um tênis. Com o passar do tempo, e aí já no pós-pandemia, eu vi essa necessidade de voltar para a minha origem ali, que já era ter um pouco mais de preocupação com a utilização de um blazer, de um terno. Então, por isso que eu estou usando mais terno no meu dia a dia. E isso é realmente a ideia da imagem, né? O que passa de diferença, sabe? Lógico, a pessoa quando olha ali, o primeiro impacto é a linguagem não verbal que você passa. Se você está, no meu caso, de terno e gravata, a pessoa já vai falar comigo de forma mais séria, naturalmente. Isso para mim é importante, né? A pessoa falar de forma mais séria. Se eu tivesse aqui, por exemplo, sem o blazer, o papo da gente ia ser aqui até mais leve ainda. Ou então a pessoa que está assistindo aqui já tem uma outra visão, sabe? Então, isso realmente dá um impacto maior. Que eu vejo também de uma forma conectada com a ideia do escritório. Teve um colega meu, que o nome dele é Raul. Ele fez um podcast que ele falou sobre a ideia do terno da Zara, né? Aqui a gente em Sergipe não tem Zara, mas é uma loja de departamento como outra qualquer. E tem muita gente que compra o terno da Zara como o primeiro terno. E ele falou que, assim, que às vezes o cliente dele em São Paulo, quando olhava que ele estava com o terno da Zara, olhava para ele com um olhar diferente. E ele foi massacrado na rede social, porque a galera dizendo, isso não importa, porque se você
a galera do digital, né? O que importa realmente é a sua técnica, se você vai entregar um serviço, se vai ser bem feito. E sempre trazem o exemplo lá do Steve Jobs. O Steve Jobs é sempre de camisa preta, né? Ele fazia sempre as palestras deles do iPhone, era camisa preta, calça jeans. O Zuckerberg, o Thiago Nigro, primo rico, mesma coisa. Sempre com esse mesmo estilo. Mas o que é que acontece? E que foi um ponto interessante que ele falou, ele disse, olha, agora eu duvido que o advogado deles esteja usando a mesma forma. E as pessoas acabam pegando a exceção para meio que transformar isso na prática. Mas tem um ponto sobre isso. Concordo, né? Mas preste atenção. Meio que fazendo... Eu não uso, mas meio que fazendo um mexã, que não faço a menor ideia. Mas você pegar uma camisa preta de uma loja que a camisa preta custou R$50 e você pegar uma camisa preta da Básico, você não vai ver a diferença? Vê a diferença. Então, sim. O Básico... Só para explicar para o pessoal, né? Porque tem muita gente de fora. Básico é uma marca daqui, que é um pessoal que usa uma camisa que eles... A marca deles... É, né? Básico. O nome é Básico, eles vendem camisas básicas. Básicas, mas assim, tem... Seu irmão usa muito, né, sim, Luiz? Sim, porque a malha lá... não sei o quê, que se lavar não desbota, tal. Tem todo um protocolo em cima da marca. E aí traz bem associado à arquitetura justamente por causa disso. O básico não quer dizer que seja ruim. Isso. Você pode ser básico, você pode estar como Mark Zuckerberg, enfim, mas você passar a sua postura de credibilidade. Por quê? Duvido que a camisazinha básica dele tenha sido R$50. Tudo bem, mas isso... E, aparentemente, você vê a diferença. Então, é a mesma coisa do seguinte. Você pode, associando a projetos e a escritórios, você, não quero gastar, não quero assustar meu cliente, não quero, quero trazer a minha credibilidade e tal. Você pode fazer isso com um escritório básico, que, inclusive, foi feito, tipo, lá no escritório a gente tem pelo menos 3 salas feitas por mim, cada uma em um estilo, cada um com um orçamento diferente, né? Salas que a gente gastou muito, salas que a gente gastou pouco, tem salas que a gente não gastou R$2.000 para fazer a sala. Sim. Então, assim, a gente consegue ver que traz o acolhimento, traz o que aquela pessoa queria para que o cliente se sentisse ali dentro, sem gastar muito, né? Mas dando a sensação que você quer para o cliente. Sim. Então, você pode ser alguma coisa básica. Você até pode usar a sua camisa básica, mas só o fato de você botar um terno por cima já dá né? Lógico que isso não tira também todo o mérito do que a gente gasta de muito, porque tudo isso faz diferença. Você tá com um terno da Zara e tá com um terno Armani, Ricardo Almeida, porra. Isso. Quem conhece... Mas vou dar um exemplo. Vamos lá. Existe uma diferença entre o que é simples e o que é simplório. Simplório é que realmente não tem qualidade. Simples não necessariamente não tem a qualidade. Uhum. Eu acho que esse é o principal ponto. O que eu vejo na arquitetura dentro do direito é muito essa ligação. Você pode ter um escritório pequeno, um escritório simples, tá? Mas ele não pode ser simplório. Então, com alguns detalhes, isso já muda tudo. Sabe com quem eu aprendi isso? Com uma vendedora da Ricardo Almeida. Uma vez eu fui lá, abriu a loja aqui em Aracaju, aí eu fui lá. Tinha uma camisa polo da Ricardo Almeida, polo preta, por R$500. À época, 500, hoje já acho que já é 800. R$500. E eu disse assim, meu Deus, isso é loucura. Eu falei para ela, isso aqui é loucura, R$500. Aí ela começou a me explicar, ela disse, olha, é porque o algodão que usa aqui é um algodão chamado algodão Pima, que é um algodão peruano, é um algodão onde ele é extraído com as próprias mãos das pessoas que estão ali. Né? Ou então, e aí começam as várias explicações, né? Ela começou a me contar a história do porquê que aquela camisa custa R$500. É a mesma ideia do tipo assim, da venda, da explicação, sabe? Então, automaticamente, aquilo ali já dá um impacto. Hoje, é como você falou, a pessoa que chega na minha sala hoje, ela sabe que eu vou cobrar. Ela sabe que eu vou cobrar caro. Exato. Agora, eu tenho que, de certa forma, mostrar o meu valor para mostrar que vale a pena ela pagar aquele tipo de serviço. E aí eu vejo muito essa ideia da arquitetura, que às vezes com pequenos detalhes a pessoa já consegue passar uma imagem diferente.
ela consegue passar, vamos supor, a questão do arquétipo, né? Ela consegue passar ali uma imagem que ela quer passar, ela consegue, com detalhes visuais, mostrar que ela está preocupada com aquilo. E, consequentemente, se ela é preocupada com a questão visual do escritório, ela tende a ser preocupada também com a atividade dela. Ela aparenta ser. Porque é aquela ideia, né? Você tem que ser, mas é importante, mais importante do que ser é parecer ser. Porque assim, você tem que ser, né? Porque não adianta você vestir a capa e você não ser, porque Certo. uma hora a pessoa vai perceber. É o charlatão. Exato. Mas, para a pessoa ter interesse de querer ver se você realmente é mesmo, você tem que mostrar que é. Isso. Então, começa na sua roupa. E aí, quando a pessoa chega no seu escritório? Ah, não tem um escritório. Tá. Então, pelo menos a visão que eu tenho então, essa pessoa não atende tantos clientes assim. Então, aí você vê a visão do consumidor. Entendeu? Já tem gente no direito olhando o seguinte: não, a pessoa vai imaginar que eu sou tão moderno ao ponto que o meu escritório funciona 100% digital. E eu não concordo com essa visão, sabe? Eu acho que o escritório, ele é esse ponto. É onde você bate do tipo assim, não, isso aqui eu existo realmente. Você é fidedigno. Outras pessoas confiaram naquela pessoa enquanto advogado. Então, passa aquela visão ali para a pessoa do que aparenta ser bom. Exato. E assim, fora que eu vejo o direito como uma área que as pessoas que estão no lado de cliente precisam ter um pouco mais de calor. Por exemplo, poxa, são pessoas que estão com um problema, né? E estão precisando resolver aquele problema. Eu digo quanto inclusive cliente, né? Que eu já fui cliente de Laura, por causa de Instagram perdido e N situações. E aí, você fica desesperado. O ser humano, por si só, e aí a gente já vai falar sobre a questão de neuroarquitetura, não sei se vocês têm essa questão do direito, enfim, mas a parte, como você entender como o ser humano funciona, é importante. Então, vamos lá. O ser humano, quando ele está com um problema, ele precisa de calor, ele precisa de acolhimento, ele precisa de algo que traga um mínimo de segurança para ele. Então, ele já vai... de uma coisa, ele tem certeza, que ele vai gastar dinheiro para resolver esse problema, porque está procurando advogado. Sim. Ponto. E aí, ele está com um problema bizarro, e aí vai precisar estar falando com você através de uma câmera, de uma tela. Putz, a depender da pessoa, ok, às vezes a pessoa não tem opção, né? Ah, por falta de opção, vamos lá, online mesmo. Facilita. Essa questão da tecnologia facilita esse quesito. Mas, para quem tem a oportunidade, vai preferir o presencial porque vai ter aquele contato, vai ter aquele conforto, vai ter aquela segurança. Você olhar no olho da pessoa é muito diferente de você olhar para a tela. Então, muitos clientes que chegam com problema, e eu tenho certeza que você sente isso em muitos clientes que chegam até você, ele vai precisar desse calor humano. Não estou dizendo calor humano que você vai abraçar seu cliente, isso ou aquilo, mas da presença, da troca de energia. Você vai vibrar junto com ele, exato, vai sofrer junto com ele. Exato. Então, você ter essa troca de energia acontece muito mais presencialmente. Então, você sentir a energia do seu advogado, você vê que seu advogado está te escutando, né? Às vezes, você está aqui no home office, mas a internet cai, não sei o quê. A gente ainda tem isso, a gente não tem algo muito estabelecido sobre... Sim. Então, esse calor humano, para quem está no direito, é muito essencial você poder trazer isso para o seu cliente. E é um ponto de vista que eu vejo sobre o direito justamente por causa disso. Independente da área que você tiver no direito, das que eu conheço, pelo menos, criminal, a parte de LGPD, que a pessoa também fica louca, porque, a questão da LGPD... LGPD, crime digital, esse tipo de coisa. A pessoa perdeu, tá louca tentando recuperar Instagram, não sei o quê, fica se batendo com um negócio de tecnologia, não resolve. E aí, para resolver com o advogado, vai estar resolvendo o advogado também por uma tela. Sim. Eu ia enlouquecer, eu ia papocar a tela no chão. Então, precisa desse calor humano. Sim. A tecnologia é muito fria ainda, né? Então... você no direito médico, o médico está desesperado porque está sendo processado por alguma coisa. Sim. Ou o cara está desesperado porque a filha está doente no hospital e o plano não está cobrindo. Não, eu digo assim, o atendimento presencial, ele traz um negócio assim que eu tenho um índice altíssimo de fechamento no presencial. Por quê? Meu atendimento presencial, ele segue todo um script.
Então, a pessoa vai para o meu escritório, ali, por exemplo, onde a gente está, ela tem algumas percepções, sabe? Já viu, tem os carros na frente, tem o estacionamento na frente, tem uma recepção, tem uma sala ali, ela olha, tem outra sala, ela vai entrando para o meu escritório, tem várias salas que ela vai passando, ela passa por minha equipe que está trabalhando junto comigo e vai até a minha sala. Ela tem um aspecto tipo assim, não, realmente eles são profissionais. Eles são bons, Eles são bons. Consequentemente, ela imagina que nós somos bons. Ela só vai ter a certeza depois da contratação. Como falar. E quando falar com você, né? Que você explicar e tudo mais. Sabe que eu domino. Mas, por exemplo, no atendimento presencial, além dessa estrutura, é o meu primeiro impacto. Às vezes, lógico, a minha roupa, vestimenta vai ser um outro impacto, show. Mas a estrutura, às vezes, é o primeiro impacto que ela tem. Acaba sendo um conjunto. Então, essa questão da necessidade... Você me perguntou da necessidade de ter o escritório. Eu acho que a necessidade do escritório é importante justamente por causa disso, desse calor. A segunda, de você ter um escritório que traga a credibilidade que você precisa para o trabalho que você vai ter. Sim. Porque o trabalho de um advogado não é algo que seja rápido e fácil e você tem suas horas trabalhadas. Então, você trazer um valor, né? Não é preço, é um valor para o seu trabalho, é importante justamente para você mostrar para o seu cliente que você tem essa credibilidade e é esse o primeiro impacto que ele vai ter, é justamente na estrutura, né? Então, ele vai chegar e vai dizer, eles são estabelecidos no mercado, e se eles são estabelecidos no mercado é porque, né, tem resultado. Tem resultado, ponto. Aí entra, te vê, você está bem vestido. É mais outro impacto. Sim, né? É o cafezinho de cápsula, italiano, é o chocolatezinho, a água Perrier. É água importar, É isso é só uma parte do atendimento, exato, que é o encantamento do cliente. E que vai ser fechado quando você vai chegar e falar, e explicar e tudo isso. Isso. Inclusive, Pedro, a parte do TDAH, viu? Você, lá no início, você me perguntou, você falou, mas você não como assim você não escolheu a parte dessa parte de reforma e ambientação? Realmente não escolhi, foi ela que me escolheu, e aí agora vou pegar essa deixa para dizer o porquê que foi ela que me escolheu. Aqui em Aracaju, sempre chegou muito mais para mim esse tipo de mercado. Aqui é diferente de cidades maiores, mas aqui habitação e urbanismo, que era a área que eu mais gostava na faculdade, só dava para eu fazer se fosse concurso público ou se eu fosse participar de licitação. Duas coisas que, para mim, não... Estava fora de cogitação. Estava fora de cogitação. E aí eu comecei aí pegando os projetinhos arquitetônicos, projeto de habitação, e essa parte foi chegando muito para mim. E aí foi chegando, e aí eu fui fazendo, estudando e fazendo, a ponto de eu me tornar muito boa nisso. A ponto de eu olhar e falar assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, por isso que eu digo que foi a arquitetura e foi essa área que me escolheu. Eu faço projetos arquitetônicos de construção e tudo mais, mas o que eu mais faço é projeto de reforma e de interiores. Chega muito para mim, tanto comercial, quanto residencial, quanto de corporativo, né? Que são as partes dos escritórios. E eu acabei ficando muito boa. E eu passei a ficar muito boa porque eu aprendi a escutar meu cliente, né? E aí, nisso, eu comecei a perceber, a estudar o comportamento das pessoas. Então, você passa a ter o ouvido ativo, você escutar o que a pessoa quer, o que a pessoa quer que o cliente sinta. Então, tudo isso você vai começando a ter essa percepção e você vê que as pessoas se comportam principalmente com o ambiente que elas estão. Então, você tem um escritório que você sabe o importante é você saber o que você quer que seu cliente sinta quando você entra dentro do seu escritório. Perfeito. Pronto. A partir daí, você pode não saber se você quer preto, se você quer branco, se você quer roxo, o que você quer. Você sabendo o que você quer que seu cliente sinta e como você quer se sentir dentro do escritório, já é o ponto inicial. Que aí é o que a gente fala sobre a neuroarquitetura. Perfeito. Né? É como você quer que as pessoas ajam, se você quer que seu cliente chegue e saia logo, se você quer realmente que seu cliente se sinta confortável, se sinta em casa e se sinta confortável de dizer os problemas dele. Então, tudo isso acaba sendo importante você saber. E aí você contratar um profissional, né, da área e que capte isso, porque também na área de arquitetura tem profissionais que trabalham de N formas. Comigo, pelo menos,
é uma das coisas que eu mais digo você nunca vai ver um projeto meu, um ambiente feito por mim, e vai dizer, foi Isa que fez. Não existe isso. Você vai dizer assim, você vai entrar no seu escritório e vai dizer assim, putz, isso daqui tem a cara de Pedro. Perfeito. Entendeu? E essa é a ideia que eu quero, porque quem vai estar lá trabalhando é você, quem vai estar chegando lá é seu cliente. Então, se você quer trazer essa credibilidade, você quer trazer um ato de sofisticação e tal para o seu cliente, é isso que você vai trazer. E você vê, Isa, a minha visão de leigo, né? A visão de leigo é o seguinte, eu escutava isso, é a obra de Oscar Niemeyer, aqui é a assinatura do arquiteto fulano de tal. E eu achava assim, pô, interessante isso, né? Mas eu não queria de estar numa obra assinada por aquele arquiteto. Eu queria do meu jeito, a forma como realmente era o que eu queria colocar. É lógico que aí eu vejo que tem muitos arquitetos que falam nessa visão. A gente entrega o projeto X e a pessoa vai mudando ali. Pô, isso é interessante. É aí que você consegue, de fato, a visão do cliente ali, né? É lógico, se a pessoa não mudar, é prova que você bateu exatamente a visão que a pessoa tinha. Mas algumas adaptações que precisam ser feitas ali para a vivência da pessoa, para o orçamento, para esse detalhe todo, eu acho que é uma coisa interessante. Mas a gente está se encaminhando aqui, Isa, para o final, e eu gosto sempre de deixar sempre algumas dicas para as pessoas. Porque é o seguinte, a gente falou muito essa importância do mundo físico, do escritório, nessa vivência física, e a gente criticou, de certa forma, esse mundo digital por si só. Mas é óbvio que em alguns momentos isso é necessário, sabe? Eu tenho vários clientes que acontece isso. A pessoa, o primeiro impacto é no presencial comigo, mas isso, até por conta do posicionamento que eu tenho de internet, chega muito cliente de fora. E aí fica completamente inviável, de certa forma, de eu atender presencialmente o cliente. Aí eu ia ficar pobre. Então, por isso que eu preciso atender de forma virtual vários deles, porque é a única alternativa. E aí, eu gosto sempre de dizer o seguinte, o background da pessoa, aquilo ali que está no fundo, na pessoa no atendimento virtual, numa audiência, aquilo ali dá um impacto gigantesco. Dentro da minha casa, de onde eu moro, o fundo ali, onde eu faço minhas reuniões, é todo branco, sabe? Então eu acho feio. Quando eu fui para o escritório, que aí você fez do jeito que eu queria, dá um aspecto legal e ainda vai melhorar mais. Meter uma foto ali no fundo, vamos inverter o ângulo ali, vai ficar demais. E é isso que eu queria que você passasse algum tipo de orientação para a galera que está aqui. A gente falou da importância do escritório, perfeito, acho que a gente passou bem essa mensagem, mas para quem só pode estar, ou no caso que a pessoa precisa sim fazer o atendimento virtual, como é que ela pode, com a visão da arquitetura, melhorar esse aspecto, essa imagem que ela passa, essa visão da estrutura como um todo? Então, eu até fiz um vídeo um tempo desse sobre essa questão de background, e aí a ideia, na verdade, é você imaginar justamente o que você quer que a pessoa do outro lado da tela sinta e preste atenção. Porque, assim, você, quanto profissional, você está falando algo importante para a pessoa, para uma reunião, né, que você precise que a pessoa esteja atenta ao que você está falando, o ideal é que o que esteja atrás de você não chame mais atenção do que o que você está falando, mas que também não seja muito frio quanto uma parede branca, né? Então, por exemplo, no seu caso, você é uma pessoa que quer... E aí eu vou exemplificar com o seu exemplo. Com seu exemplo, redundante. Com o meu caso. Com o seu caso, você quer trazer um ato de sofisticação, né? De segurança. E aí a gente trabalhou o quê no seu projeto? A parte do fugê preto, né? Que é uma textura preta. Mas eu não tenho dinheiro para colocar uma textura. Hoje, tem várias marcas de textura, então você consegue fazer essa textura com um valor muito baixo, né? Então, você consegue colocar uma textura. A minha foi muito cara. Mas também aí quero. Você também, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí a gente pegou, colocou uma textura, e aí porque também, no seu projeto, a gente já sabia que iria ser feito por etapas, né? Então, sim, a gente fez a parte arquitetônica, né? Parede, móveis, ponto. E aí, depois que a gente colocou a parte de decoração, ainda faltam uns pontos de decoração, enfim. Então, assim, o que é que de imediato você precisava fazer para que não ficasse muito cru? A gente botou a textura, que, de certa forma, vai trazer uma ocupação para o que está atrás de você, né? Sem chamar tanta atenção quanto o que você está falando. Perfeito. Ponto. Mas eu quero botar uma decoração. Vamos. No seu caso, a gente colocou a prateleira, colocou umas decorações que traz
coisas, starts do que você quer que a pessoa sinta do outro lado, né? Sinta confortável. Então, a gente trouxe tons de madeira, né? Trouxe um verde mais escuro, enfim. Porque aí, por exemplo, é uma forma de você, inclusive, colocar uma cor sem deixar aquele negócio berrante, brega, enfim. Então, a gente colocou um verde. Tem um verde na sua decoração, mas é aquele verde mais fechado, né? Então, é você entender o que você quer que a outra pessoa sinta e trabalhar a partir disso, né? O que não dá, você pegar, botar uma estante atrás de você, entupir de coisa, né? Entupir de coisa. E aí, a pessoa vai estar aqui falando com você, mas daqui a pouco vai olhar ali, vai prestar atenção, vai se perder no que você falou. Sim. Então, assim, não é errado você botar estante. Você pode botar estante, mas não entupa de coisa. Coloque coisas pontuais que vão dar o charme, né? Vão trazer um toque, mas que também não vai prender a atenção da pessoa. A pessoa vai bater, vai olhar. Por exemplo, aqui a gente tem um globo, né? Tem um livro ou outro. Então, são coisas soltas. Dá para você decorar sem tumultuar. Sim. Porque o problema de quem trabalha em home office também é isso. Às vezes não quer uma parede crua, quer decorar e aí enche de coisa, enche de livro. A pessoa vai ver um livro lá que também é isso. Também você escolheu o livro que você vai colocar. Porque vai pegar e botar aquele de 50 tons de cinza ali. Aí demais. Entendeu? Você já vai leu? parar... Tô brincando. Epa! Não, mas assim, você vai pegar e vai botar no fundo. A pessoa primeiro vai olhar e vai... ele leu. E aí vai parar de prestar atenção no que você está falando e vai ficar imaginando você lendo a história. Então, tem que ser livros... Não combina, não. Então, tem que ser livros que não tire a atenção da pessoa para ficar imaginando que você leu aquilo. Não, e tem uma coisa assim... Ou que traga muita história também. Por exemplo, uma coisa que eu acho errada, pelo menos, é... Tudo bem você ter a foto de Laura, por exemplo, em sua mesa, ok. Mas você pegar... Você vai ter um cliente e tem uma foto de sua família atrás, eu acho errado. Por quê? Porque se a pessoa, por algum momento, perder a atenção e olhar para a foto, é algo que vai ativar o imaginário dela. De pensar assim, ele tem tantos irmãos, será que ele se dá bem com os irmãos? Não sei o quê. A depender do foco da pessoa... E hoje a gente vê que tem uma crescente de pessoas que têm TDAH, né, ou TDA, enfim, e aí se perde. Então, o ideal é que você coloque coisas que enfeite, que traga o que você quer que a pessoa sinta, mas que não tire a atenção. E eu acho que fotografia, por exemplo, é algo que já não deveria ter no background. Massa. Então, a ideia, assim, para passar uma sugestão para a galera que está aí, que quer fazer... Não sei, pequenas reformas, quer começar a entrar nesse mundo da arquitetura para passar uma outra visão. Primeira coisa, então, seria colocar, por exemplo, uma textura. Uma textura, se quer apenas colocar uma cor, dá para colocar cores mais neutras que eu digo não é bege, não precisa ser bege, não precisa ser cinza. Você pode botar um verde, mas coloque um verde mais fechado. O meu, por exemplo, é um azul escuro, um azul marinho, então... traz uma cor, mas traz uma cor que não é gritante, não vai, né, cansar a vista da pessoa. Você pode botar simplesmente uma cor, né, sem a textura, mas nessa paleta assim, de cores mais menos berrantes, né? Sim. E colocar também, se a pessoa tem uma prateleira, alguma coisa, assim, colocar... Então, pode colocar uma planta, pode colocar uma escultura, pode, inclusive, não quero gastar com pintura, não quero gastar com decoração... Bote só um quadro, mas bote um quadro de uma paisagem, um quadro em preto e branco, de uma paisagem em preto e branco, ou um pouco mais abstrata, só que também sem ser muito... sem que prenda muito a imaginação da pessoa. Porque, às vezes, um quadro você compra barato na internet, sabe? Sim. Não bote quadro de frase, não bote esse tipo de coisa, porque senão prende também a atenção. Né? Tá na moda aqueles quadros, um leão gigantesco, então é o Leonardo DiCaprio lá no Lobo de Wall Street, tem a galera que faz isso. Então, assim, você trabalhar com essa brincadeira de quadros, mas que não chamem tanto a atenção, de uma paisagem, sabe? Um jogo de 2 quadros, assim, fica legal, você não gasta tanto. Botar essa questão da cor, botar uma prateleira com uma planta caindo, né? Uma ou 2 esculturas, já funciona, já traz pintei a parede de um verde escuro, aquele verde militar, botei uma prateleira de madeira e coloquei uma plantinha, que é barata, tipo aquelas jiboias que fica pendurado, coloquei a jiboia num vasinho simples, mas bonito. Vou colocar uma garrafa, pronto, aqui tem aquela garrafa bonita
de cachaça. Botei a cachaçinha em cima de 3, 4 revistas. Pronto. Já traz um toque. O verde da planta, por mais que seja uma planta artificial, já traz um toque, já traz um quezinho, sabe? Entendi. Então, isso daí funciona bastante, né? Perfeito, perfeito, Isa. Estou satisfeito com o nosso papo aqui. Queria agradecer, Isa, a sua presença, né, por você ter vindo, por ter engrandecido esse podcast, né, com essas dicas, sugestões, com esse papo que a gente teve, essa troca aqui sobre essa ligação da arquitetura com o direito, conhecer um pouco mais da sua história que eu não sabia, apesar da gente se conhecer já há algum tempo, eu não conhecia esse seu passado como vendedora projetista, esse seu mundo aí das caloradas, né, não conhecia esse momento, mas foi um prazer, minha amiga, estar aqui com você. Prazer foi meu. Se você pudesse dar uma sugestão para todo advogado que está aqui acompanhando esse podcast, qual seria essa sugestão que você daria para a pessoa que está aqui acompanhando você? E outro detalhe, você tem algum tipo de serviço virtual que a pessoa poderia te contratar de forma virtual para você fazer alguma coisa na casa dela, no background, alguma coisa assim? Ela poderia chegar em você? E como é que essa pessoa chega até você? Então, sugestão, seus perfis de rede social e se você faz algum tipo de serviço virtual, contratação virtual. Certo. Minha sugestão é que você descubra, né, tenha o tato de saber o que é que você quer passar para o seu cliente, como você quer que seu cliente se sinta falando com você, né, seja virtualmente ou no seu escritório. E aí, a partir daí, é que a gente pode ter um start do que fazer. Então, primeiro você descobrir como você quer que seu cliente se sinta, né? Para daí poder ter um ponto de partida. Trabalho, sim, de forma virtual, tanto fazendo a parte de projeto. Eu trabalho fazendo os projetos, mas também faço a parte de consultoria. Às vezes, a pessoa não quer algo mais imediato, às vezes não tem condição de fazer um projeto. Então, eu faço a parte de consultoria, que é justamente dar essas dicas, dar esse auxílio, esse suporte para a pessoa, sem precisar fazer um projeto, só que de forma personalizada, né? A consultoria funcionaria como? A pessoa entraria em contato comigo, né? Pode ser de forma virtual ou presencial, mas entraria em contato comigo, me diria como quer que o cliente se sinta e tal, com o que é que ele quer causar em primeira impressão. A gente vai bater um papo para eu entender tudo isso. E aí eu vou dar as dicas direcionadas e personalizadas para ele, né? Quando é projeto, eu faço a mesma coisa, só que o briefing. De vez de eu pegar o projeto e dizer, olha, o projeto é esse aqui, você vai mudar, não. Eu primeiro escuto e já executo de forma personalizada para os meus clientes. É assim como eu trabalho. Então, seja presencial ou online. Eu também faço essa questão online. Para quem está longe, moro em São Paulo, mas quero fechar com você. A gente vai ter essa conversa inicial, eu vou passar a proposta, e aí a gente vai fazer toda essa conversa de forma virtual. Vou procurar uma pessoa parceira na cidade para que faça o levantamento de medidas, que é o que a gente chama de levantamento cadastral, vai fazer as medidas do ambiente. Se a pessoa já tiver a planta, melhor, porque já manda. Vou solicitar vídeos, fotos do local, e aí a gente vai fazer toda essa logística de forma virtual, né? As apresentações de forma virtual, mas vai ter, como eu não apenas entrego o projeto, eu faço o acompanhamento da obra. Se a pessoa não tiver condições de pagar a minha ida para a cidade, a gente faz isso de forma virtual. A pessoa vai precisar ter essa disponibilidade de ir, pegar o celularzinho e ir mostrando, eu vou orientando o que é que eu preciso que a pessoa me mostre. Então, o trabalho que eu faço presencial, eu também faço de forma virtual. Perfeito. Mas é isso. E meus contatos, meu Instagram é o izinhapaz.arquitetura. E meu telefone, pode entrar em contato pelo telefone. Eu vou fazer o seguinte, ó, izinhapaz.arquitetura. Izinha com S, Paz com E. Vai ter aqui embaixo, tá? Você que está assistindo. E tem o Paz e Freitas também, @Paz e Freitas, que é o da empresa, né? Pronto, eu vou fazer o seguinte. Você que está vendo esse podcast no YouTube, vai ter aqui embaixo, tá? Vai ter a opção de você colocar na descrição do vídeo, vai ter o @ lá de Isa, né? Do Paz e Freitas também, né, o pessoal dela e o do Paz e Freitas, que você pode entrar em contato com ela por lá. E também você que está aqui no Spotify, também na descrição do episódio, você consegue ver também essa mesma opção. Minha querida, tem alguma mensagem final que você quer passar para o pessoal? Quero. Não façam o seu escritório através de Pinterest, gente. Contrate pelo menos uma consultoria, baratinho. Você vai fazer algo personalizado, vai trazer a credibilidade que seu trabalho merece.
não faça só, porque você acaba gastando muito mais. E é isso, você entender qual é o valor que seu trabalho tem e trazer isso para seu cliente. Eu acho que essa é a minha... Eu vou fazer um parênteses, assim, tá quase terminando, mas só para dizer o seguinte. Quando eu não te conhecia ainda, a gente fazia muita coisa pelo Pinterest. Eu pegava todas as inspirações, digamos assim, e eu utilizava isso, mas eu não sabia concatenar. Eu não sabia vincular tudo aquilo, não sabia juntar aquilo ali de fato em um projeto. Então, quem faz isso, às vezes a pessoa pode dizer, não tenho condições financeiras, ou não sabe nem da existência, da possibilidade de uma consultoria, por exemplo. E às vezes a pessoa faz isso na inocência mesmo, sabe? De pegar inspiração, mas é muito difícil você concatenar. Quem não tem essa habilidade da arquitetura, que não tem essa visão, é muito difícil. Então a pessoa às vezes quer só inspiração. Mas se ela leva as inspirações dela para você, é muito mais fácil de você, com o seu conhecimento técnico, encaixar aquilo. Exato. Foi o que aconteceu comigo. Exato. Então, assim, se você não tem condição de fazer o projeto, você pode muito bem... Pega essas suas inspirações, seja de Pinterest, de Google, de onde for, leva para um arquiteto que faz a parte de consultoria, faz, eu quero algo assim e tal, o meu espaço é esse, me ajude. Porque eu acho que você vai ter esse suporte maior, você vai ter esse direcionamento maior, você vai ter assertividade no que você quer, porque muitas vezes você pega, quando joga e coloca, não dá certo. Aí você vai lá, compra outra coisa. Você vai acabar gastando muito mais. Isso. Então, não tem condições de fazer o projeto? Contrata uma consultoria, porque pelo menos você vai ter um direcionamento e uma assertividade muito maior. Perfeito. Minha querida, obrigado por ter vindo, tá? Foi um prazer. Você que está assistindo aqui, gostou desse episódio? Gostou do podcast? O que é que você faz? Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu comentário. Obrigado você que acompanhou. Tamo junto. Segue Isa lá na rede social. Se você tá me vendo também pela primeira vez, me segue aí, @ph.lisboa. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!